para quem vem de um mundo como eu, de finanças, né, a principal conectividade é entender como para um processo de práticas de sustentabilidade ou de gestão de riscos, ESG, afetam as finanças. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo meu sócio Denis Roman hoje. Fala, Denis. Oi, Paulo. Prazer estar aqui com essa gravação hoje. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, o Zé Alexandre Machado Costa, nosso querido Zé. Zé. O Zé é um parceiro que a gente começou a conversar o ano passado. O Zé veio numa trajetória aí de mais de 20 anos de finanças, Sim. contabilidade, tesouraria. Exato. E a gente se deparou nesse mundo de discussão de sustentabilidade, especificamente quando começa essa discussão atrelada às normas IFRS de sustentabilidade, que acho que aproxima ainda mais a discussão sustentabilidade e finanças. Sim. Zé, como é que você veio parar nesse mundo Da de sustentabilidade. sustentabilidade? É uma história um tanto curiosa, porque eu venho, como você falou, de 20 anos de experiência executiva financeira, trabalhando desde a área de contabilidade, quando eu comecei lá em 95 até 2022, dentro da uma gestora de fundos de investimento, trabalhando em contabilidade, controladoria e tesouraria. Já vinha na fase acadêmica também, tendo feito minha formação de contabilidade, mas eu fiz mestrado em economia, fiz mestrado em administração e estava querendo continuar com o doutorado. Então, em 2022, eu decidi entrar no doutorado da FGV, na IESP, e precisava ter um tema que me inspirasse. Então, na pesquisa que eu vinha fazendo dentro de finanças, eu fui me dar conta do ISG, né? Famoso ISG, né? Uhum. E me interessei pelo tema porque aquilo me inspirava, me instigava a fazer algumas pesquisas, algumas leituras, e resolvi que iria falar sobre esse assunto. Fiz um projeto de pesquisa, enfim, para entrar no doutorado. Hoje mudou, né? Não é a mesma coisa que era antes, né? E acabei entrando dentro, de fato, na leitura e pesquisa dentro da área de ESG e sustentabilidade, voltada mais para finanças sustentáveis, enfim, que é muito ligada à área da minha experiência profissional financeira, né? Contabilidade, controladoria, enfim. Então, foi assim, não é algo, então, como você pode ver, algo antigo, ou algo mais recente, né, de 22, 23 para cá. Mas eu tenho me dedicado bastante à leitura, à pesquisa e estudo sobre sustentabilidade, ESG, social responsibility. Interessante essa sua trajetória, né? Porque ela acompanha muito o movimento do próprio mercado, né? Você vê como essa pauta ESG, né? Ela estava lá meio periférica e ela está cada vez mais inserida dentro, vamos dizer assim, do universo das finanças, né? Depois veio finanças sustentáveis. Sim. Mas você vê que está surfando essa onda, né? Sim, sim. Isso vem de encontro à minha formação também, não só profissional, como acadêmica, né? Tendo feito já mestrado em economia e administração, e de fato o meu intento era justamente tentar unir esses dois mundos, né? Aí eu me motivei, eu fiz certificado do ESG Investing, hoje é Sustainable Investing do CFA, né? Fiz o certificado do GARP também, do Sustainability e Climate Risk, né? E também fiz e como entrou a questão do IFRS já 2023 para 2024, eu fiz a certificação da IFRS, do Financial Sustainability Accountant. Então, isso me
por uma coincidência, talvez, consegui unir dois mundos, né? Embora eu consiga entender perfeitamente o propósito maior e mais amplo da sustentabilidade e do próprio ESG, né? Porque acho que às vezes há uma certa confusão de conceitos de sustentabilidade, ESG, Corporate Social Responsibility, que confundem os mundos. Na verdade, eu entendo que são mundos que se entrelaçam, mas são visões diferentes, né? O ESG eu entendo de fato como uma visão mais de gestão de riscos, voltado para a área financeira. A sustentabilidade, no entendimento meu, eu vejo mais como uma gestão de recursos, né, sustentáveis, de tal maneira que você consiga dar um prosseguimento de criação de valor de longo prazo para o mundo e para a empresa, né? Mas assim, sempre quando eu entrei para fazer o doutorado, assim, o meu intento era tentar unir os dois mundos, né? E aí foi por várias leituras. Você começa com um propósito, né? Às vezes até um propósito idealista, né? Sim. E no doutorado, pelo menos é o que aconteceu comigo, você vai tomando contato com certas informações e certos conhecimentos que te colocam um pouco mais na realidade, né? Pé no chão. Colocam um pouco mais no pé no chão. Então, as leituras, os estudos, eu gosto muito de um professor da London Business School, que eu também fiz um curso com ele, que é o Alex Edmans, que ele justamente tenta unir esses dois mundos, né? O mundo da economia, das finanças, com o mundo da sustentabilidade, do ESG. Bacana. Eu enxergo alguns pontos de dificuldade para essa discussão avançar. Acho que queria ouvir tua opinião sobre eles. Dois pontos. Acho que o primeiro é que a gente discute muito curto prazo. Sim. A orientação estratégica no Brasil ela é muito curto-prazista. Sim. E muitas vezes acho que essa discussão de ESG, de sustentabilidade aplicado no fluxo de caixa das empresas bate mais no longo prazo. E outro é que a gente ainda tem muita empresa, inclusive empresa de capital aberto, com listagem em bolsa, que tem uma gestão de riscos muito frágil. A disciplina de gestão de riscos ainda na média não é tão forte. Você acha que esses dois pontos fazem sentido? Fazem, com certeza fazem sentido, tá? A questão do curto prazo, longo prazo, de fato, e isso o Edmans, que eu citei, né, o professor Alex Edmans, ele fala que o propósito é a criação de valor de longo prazo. Só que não é algo também muito fácil de você mensurar, de você medir, né, porque existem muitos fatores que interferem no processo, que não é só prática ESG ou prática de sustentabilidade, né? E a questão da gestão de riscos que você colocou das empresas, talvez porque de fato não estivesse plenamente incorporada nas empresas esses fatores que hoje estão sendo levantados, né? E aí vamos falar um ponto bem específico que está dentro do nosso escopo de trabalho, que é o ES2, que é a questão dos riscos climáticos, né? Hoje a gente percebe que são muito poucas as empresas que percebem uma gestão de risco voltada às mudanças climáticas, no caso, né? Ou às intempéries climáticas, vamos falar assim também, né? Talvez porque pensassem que tudo era uma providência divina, então eles não tinham o que fazer, né? E hoje eles estão vendo que, na verdade, no mínimo, você pode ter uma visão prospectiva do problema, né? De você, de repente, antecipar efeitos, inclusive financeiros, no seu processo de gestão de empresa, né? Então, aí a gente já comentou em outras oportunidades de exemplos de empresas que estão hoje tendo que remanejar seus recursos porque não analisaram perfeitamente o cenário climático das suas operações
e agora estão tendo que fazer adaptações ou processos de gestão que tendem a mitigar ou evitar os riscos, né? Mas eu concordo plenamente contigo. É bem bacana. E essa questão do risco climático, que eu acho interessante, é que ele não acontece só na tua operação, né? Ele acontece na cadeia como um Na todo. cadeia como um todo. Agora, em 2025, a gente teve um exemplo que eu acho que foi bem fácil de entender, que foi uma grande montadora que teve a sua fábrica de motores destelhada, Sim. tinha uma fábrica de motores, atrasou a entrega de alguns modelos durante meses. Então imagina ali o revendedor na ponta que estava desesperado pelo lançamento do novo carro, que não chegou. Não chegou por quê? Porque destelhou uma fábrica de motor que a empresa tinha. Então tinha uma concentração de risco que se materializou. Sim. E, infelizmente está vendo, Um tá vendo problema esses pontual, riscos. mas ela traz um efeito sistêmico, né? Sim. Traz um efeito sistêmico. De fato, o que o Denis coloca, pontua, a questão da cadeia de valor e de você não olhar só para o seu, vamos dizer assim, seu umbigo, mas você entender toda a sua cadeia de produção, entender como é que essa cadeia de produção ela está inserida, né, dentro do processo e de como é que esses riscos podem afetar os seus fornecedores, né, os seus provedores de recursos, que sejam, de tal forma que não afete a própria produção. E aí acho que se a gente for pesquisar, vão ter vários exemplos que ainda não foram colocados ou publicados, ou enfim, divulgados, né? Mas com certeza, se a gente for olhar para a área de construção civil, se a gente for olhar a área de produção de eletrodomésticos, também tudo tem uma cadeia de valor muito grande, né? E como a gente vive um mundo mais globalizado, isso pode não afetar só localmente, mas pode estar afetando pode estar acontecendo um problema num país distante da sua própria produção e que você tem que estar atento a isso também. O que você acha que está impactando assim, nessa mudança de percepção dentro do mercado financeiro? Você acha que é o avanço de, vamos dizer, novas normas? Ou você acha que, de fato, as empresas elas estão mudando a leitura dela em relação a questões relacionadas à sustentabilidade? Ou você acha que isso é um movimento que vem de fora e o Brasil também que correndo ali vamos dizer, na rabeta ali e tentando buscar uma posição em relação a isso? Eu acho que isso qual que é a sua leitura? Eu acho que isso é parte de uma evolução. Tá? Então, não creio que isso seja só de agora. Eu acho que isso vem desde a década de 90, por outros processos, né? Por outros nomes, né? Chega em 2004 com o famoso documento lá, né? Who Cares Wins, Qual que documento? cunha Who Cares Wins, Who que cares? é o Who cares wins. Who Cares Wins, Okay. que cunha a sigla ESG, né? E eu acho que aí vai uma evolução, né? Você vem num crescendo, toma uma proporção um pouco maior quando a gente chega na Covid, né? No problema que a gente passou de Covid, né? Então eu acho assim, não é que seja, eu acho que houve um progresso, mas contínuo, às vezes paulatino, às vezes com alguma velocidade, como aconteceu na Covid, né? No processo da pandemia, né? E aí sim, hoje está ganhando maior corpo por conta da necessidade de você ter uma certa padronização dos relatórios, dos reportes, né? E a necessidade de incluir a visão do investidor nesse processo. Né? Então, até então, o relatório mais publicado, de fato, era o relatório GRI, que é um relatório de impacto, né? Que talvez para alguns investidores não fosse o mais interessante, o mais importante para eles, mas é para a sociedade, eu entendo. E hoje, com essa implementação das normas e do ISSB,
o investidor está tendo mais atenção e isso está motivando as jurisdições e empresas a adotarem esse relatório, né? Eu costumo brincar que ESG foi vítima do próprio sucesso, né? Porque quando eu fui picado pela mosca da sustentabilidade uns anos antes que você. É isso aí, eu picado também- pela mosca, é isso mesmo, você falou certo. Eu também venho de mercado de capitais, relações com investidores, aí 2014 eu começo a estudar, vou fazer um mestrado, mais recentemente fui fazer doutorado lá, fui virar seu calouro no doutorado. Verdade. Mas o que acontece, né? Acho que depois que vem a pandemia, aí o pessoal começa também a radicalizar algumas das coisas, assim, tudo é ESG. E sem discutir muitas vezes qual o tamanho do impacto financeiro. Então, às vezes tem gente ali falando gás de efeito estufa para um escritório de advocacia. Você fala, amigo, o escritório de advocacia não emite gás, para com o exagero, vamos acertar aonde está. E acho que essa discussão FRS vai dar uma calibrada nisso, né? Vai mostrar assim, tipo, qual é o seu impacto financeiro relacionado a essa agenda. Não é diferentes indústrias têm impactos diferentes. Todo mundo tem algum nível de impacto? Tem algum nível de impacto. Só que para algumas empresas é importante discutir impacto X, para outra impacto Y. A gente cai na questão da materialidade, certo? Exatamente. Sim, isso que você fala da questão setorial já vinha com o SASB, né, no relatório de sustentabilidade, que é voltado para investidor, né? Então, o que eu vejo aí é o seguinte, talvez a inclusão maior da visão do investidor no relatório, né? Ou nessa visão de sustentabilidade, exatamente como você está colocando. Há uma visão setorial, industrial, né? E, como você colocou, a emissão de efeito estufa, de gás de efeito estufa no escritório não é a mesma que de uma Petrobras da vida, né? Ou uma empresa de logística, indústria de logística. Que está diretamente relacionada. Exatamente. Né? Então, não é a mesma coisa, né? E motiva o investidor, né, a entender o impacto financeiro desse processo dentro da empresa. Eu acho que assim, a gente só tem que estar consciente, e aí às vezes eu vejo o pessoal colocando a questão, não, agora vai funcionar porque vai para frente por causa das normas. A gente tem que entender que são dois pontos fundamentais para mim. Primeiro, que é um processo prospectivo. O relatório é um processo prospectivo, ele está olhando para frente. Pode acontecer ou pode não acontecer, é uma gestão de riscos para mitigação ou adaptação. Né? E o outro é voltado para a empresa. Né? Se isso vai melhorar o mundo, talvez indiretamente, em alguns pontos, sim. Né? Mas por quê? Porque, como a gente sabe, a gente está falando de materialidade financeira, ou seja, informações materiais de sustentabilidade que afetam o desempenho financeiro da empresa. Sim. Mas a gente também tem que olhar para o mundo, que aí vem a questão do GRI, da dupla materialidade, do impacto que tem para o mundo. E sempre me vem à cabeça, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas década de 80, meu irmão morava em Santos, porque trabalhava em Cubatão. Quando a gente ia lá visitar, eu ia visitar com ele a Cosipa, aquele mundo de poluição, aquele mundo de cenário. Era visível. Assim, era né? visível. Você olhava aquilo, não tinha como Porque, chamar cara, atenção. Aquele né? impacto naquele mundo ali era terrível. Sim. Né? E a gente vê hoje como mudou. Essa realidade mudou justamente por esse... E não foi por um processo de materialidade financeira, no fim do dia. Foi por um processo de materialidade de impacto. Dois, porque também tem materialidade financeira para governo. Eu vejo Sim. Quem teve a mesma lógica que você está falando de Cubatão, aconteceu na China. Sim. China, Sim. algumas regiões chinesas, o governo falou, amigo, a gente vai quebrar o Estado em saúde pública se a gente não corrigir rota. Perfeito. O Estado vai quebrar. Ou a gente resolve questão de poluição, tem algumas cidades chinesas que eram assim, chegaram a nível Cubatão para pior. E hoje você vai lá olhar e fala, nossa, a qualidade do ar tá ótima. Você falou, que os caras... Mas por que isso? Perfeito. Custo. Qualidade...
infelizmente, nessa época eu morava na Baixada Santista. Ah, você morava na Baixada? Morava. Pô, cara conhece. pô, Tinha conhece, caso de. pô. Teve caso mais de uma vez de criança nascer sem cérebro, com. Sabe, uma questão de saúde pública. Tinha uma questão de saúde pública Que muito isso forte. começa a né? gerar materialidade financeira, sim. Sim. Tudo bem, bate primeiro Sim. no Estado, mas Sim, a sociedade em volta ali começa a não desenvolver. sim. Mas é Então, interessante. você começa a apertar as empresas, você começa a estabelecer padrões para as empresas operarem. E eu acho que isso fecha a conta. E eu gosto de olhar essa discussão de SG. Às vezes eu gosto mais de ler quem critica SG do que quem fala bem. Especialmente quem critica com alguma base. Eu tive na vida o desprazer de ler muito mais Damodaran do que Monteiro Lobato. E Damodaran bateu muito em SG várias vezes, né? Que é um dos principais autores. Ainda, né? Não, bate. Ainda. Não, ele bate. Vai bater durante um bom Ainda. tempo, porque é um dos principais autores que discute valuation, o processo Sim. de valoração das empresas. Só que ele discute o seguinte, muita empresa ficou divulgando assim, olha como eu sou boazinha, que eu faço isso, que eu vou salvar o mundo, que eu vou salvar o planeta. E não discutindo justamente essa questão do impacto financeiro para a empresa, para o investidor. Perfeito. E é o que eu enxergo que justamente esse processo IFRS vai começar a resolver. Não que seja A solução. uma solução definitiva. Concordo. O lado bom de ficar velho Concordo. é que a gente começa de ter cabelos brancos ou não cabelos, como é o meu caso. É que a gente começa a ter umas histórias antigas para contar, né? Eu lembro quando saiu lá atrás a Lei Sarbanes-Oxley. Sim. A Lei Sarbanes-Oxley veio de um grande escândalo de uma das principais empresas de energia do mundo, que arrastou a principal Enron. da Enron, que arrastou uma das principais auditorias para o buraco. Aí Perfeito. saiu uma lei. Ah, ok. Você vai falar, Denis, acabaram as questões de não conformidade? Não acabaram. Porque até hoje tem problemas no Brasil, tem problemas no mundo, mas você vai falar, o cenário médio é melhor? É melhor. É melhor É do que melhor. era 25 anos Sim. atrás. É melhor. É melhor. Então, acho que a gente vai caminhar, acho que essa nossa discussão vai convergir para um cenário mais de discussão de quanto esses efeitos de sustentabilidade impactam as empresas e quanto que E a partir do momento que o gestor tem essa visão, ele começa a tomar decisões na baseada. Fala assim, vou correr esse risco? Sim ou não? Mas pelo menos ele sabe. Se ele nem sabe que o risco existe... Eu queria perguntar isso até para vocês dois, assim, em que momento que vocês percebem que essas questões vamos dizer que tá entre aspas, né, no universo da sustentabilidade, elas pulam para cima da mesa e vamos dizer, essas empresas de maneira geral, essas organizações, elas começam a perceber não mais a pauta ESG ou da sustentabilidade de uma maneira mais ampla, não mais como uma questão ideológica, mas como uma questão que tem materialidade financeira e que, se eles não prestarem atenção em relação a isso, não é uma questão de posicionamento ideológico, é uma questão de isso aqui vai nos custar muito caro se a gente não se atentar a isso. Posso começar? Pode, mas Pode. assim, só uma questão. Eu queria entender em que momento é essa virada que a pauta pula para cima da Sabe em mesa. que momento que essa pauta pula, Paulo? Na minha vida lá atrás de divulgação, de resultados, das empresas de capital aberto, de RI, toda hora na RI é assim, fatores não recorrentes afetaram o resultado. A hora que o fator não recorrente recorre com frequência, Ele não é mais não recorrente. items. então, a Perfeito. hora que esses fatores não recorrentes vão para a mesa com uma frequência, isso muda. Então, você olha assim, cara, vou fazer 50 anos de idade. A gente tinha ouvido falar em escassez hídrica no estado de São Paulo. A gente ouviu pela primeira vez há 10 anos atrás. É muito recente, né? Já chegamos na segunda. É. A recorrência, e não é só São Paulo, várias outras bacias hidrográficas estão sofrendo com isso. Isso afeta o modelo de negócio, afeta a qualidade de vida da população, afeta vários... Perfeito. Então, a hora que esses itens não recorrentes, Correntes. que é a questão principalmente, a questão climática, ela é bacana porque ela é mais palpável. Sim. Alguns fatores sociais, Sim. eles são mais intrínsecos, Sim. são mais difíceis de discutir, mas o fator climático ele é muito bom porque ele aflora a discussão. Sim.
A Covid ele é mais trouxe- evidente a discussão, né? Ela torna-se mais evidente. Eu acho que a partir do momento que eles entenderam que deixa de ser uma providência divina com itens não recorrentes e passa a ser algo que não que eles controlem, mas que existe o risco, que o risco pode ser mitigado, que o risco pode ser evitado, entendeu? E isso afetar a operação da empresa. Foi ótimo você ter colocado o Damodaran, trazido ele, porque quando eu entrei para fazer o doutorado, que eu entrei com aquela mentalidade do ESG salvando o mundo, vamos dizer assim, né? E eu tinha altamente uma leitura muito crítica, né? Em relação ao próprio Damodaran. E aí que vem aquela minha história que eu falei de colocar o pé no chão, de ser realista, porque quando você vai entrando no mundo e você vai conectando finanças Você vai entendendo com o outras mundo, você vai perspectivas. entendendo as perspectivas. Exato. Entendeu? O próprio professor Alex Edmans, ele mesmo falou isso, que uma vez chamaram ele para fazer um artigo para rebater o Damodaran, né? E ele, olha só, cara, não é assim. Existem pontos e pontos, entendeu? Sim. Então a gente não porque a gente entra com um viés de confirmação, né? A gente entra com e tudo que é palatável à nossa opinião, né? Isso é como se confirmasse o processo, né? E você aprende no doutorado, por exemplo, que você tem que separar as coisas, né? Então, quando você, por exemplo, imagina, em algum determinado momento, talvez, quem sabe, todo esse processo vai estar normalizado nas empresas. Então, vai ser o processo de prática de sustentabilidade que vai trazer mais retorno, né? Talvez traga menos risco, certo? Tanto é que um dos meus propósitos de artigo, eu estou examinando isso. Eu não tô hoje olhando retorno financeiro. Estou olhando o risco. Quero entender se isso minimiza, se isso suaviza risco, por exemplo, das ações das empresas. Que empresa que adota práticas de materialidade financeira, falando o nosso linguajar aqui, de fato minimiza o risco da ação. E é difícil, não é algo fácil, porque são muitos fatores que afetam. Sim. Entendeu? E tem esse o próprio processo que a gente está falando aqui de uma maneira mais ampla, que é a percepção, né, desse processo, a introdução da gestão dos indicadores, o próprio entendimento do que é ESG e das práticas, entendeu? Isso ainda, a gente tem uma estrada grande para evoluir no Brasil. Não, tem uma né? estrada grande para evoluir, com Mas, certeza. pô, a própria, vamos dizer, com a questão do IFRS, o aumento, né, da possibilidade, da comparabilidade entre as empresas, já vai ser um baita de um avanço, né? Eu às vezes, assim, eu fico num processo mental, quando eu quero explicar esse tipo de coisa para alguém, eu fico num processo mental, no sentido assim, imagina que você está na sua casa. Na sua casa, você tem que coletar o lixo, você tem que controlar os seus recursos, você tem que, né, os seus recursos sociais, que é a sua família, né, então você tem que controlar esses recursos. Isso que você faz na sua casa, você tem que colocar para fora. Você mora num planeta, você vai ter que cuidar do planeta, você vai ter que cuidar da gestão de recursos do planeta, né, você vai ter que cuidar da gestão de pessoas da sua empresa. Então, é um processo mental que eu acho que vai levar algum tempo ainda até isso se normalizar. Sim, eu acho que... Mas eu acho que a gente está no processo ainda. Né? A gente está num processo. Como é que... Pera, já passo para você, Denis. Como é que você vê o Brasil nesse processo todo em comparação com outros países, né, que, vamos dizer, estão num outro momento também, entendeu? Como é que você enxerga isso, o Brasil? Você está num movimento global, a gente está para trás, a gente está à frente, não. como é que está? Em termos de implementação de normas IFRS, nós somos praticamente pioneiros. Né? A Turquia também tinha implementado as normas, a Austrália também já iria começar a fazer, mas o Brasil, em termos de implementação de normas de sustentabilidade IFRS, somos pioneiros. A CVM deu um passão Sim, aí, né? com certeza.
No entanto, a gente tem que tomar as nossas dimensões. Nós somos um mercado ainda pequeno, se a gente for comparar com Europa, Sim. né, Estados Unidos. Falando de Europa, você também tem um avanço desse tema lá, e aí eu acho que até um pouco mais avançado, como a gente fala de dupla materialidade, né? Ou seja, olhando o impacto da empresa para fora e olhando o impacto para dentro da empresa, né? O único, porém, aí que a gente está vendo hoje no mundo é a questão dos Estados Unidos, né? Então, ali a gente vê, de fato, um certo backlash de normas, né, de práticas, mas também entendo que isso não necessariamente afeta as empresas que, de fato, praticam, entendem que a gestão de riscos ESG, a questão de prática de sustentabilidade para a gestão de recursos é fundamental para o processo da empresa, né? Nessa linha, eu lembro do ano passado, a gente estava num congresso do Instituto Brasileiro de Governança e tinha um grande investidor global, você está falando do backlash de normas. Sim. Aí ele falou assim, não, eu não falo mais de ESG, agora eu falo de materialidade financeira e de conectividade das informações, dos riscos e das informações financeiras. Resumindo, está falando da mesma coisa, Sim. só para evitar a polarização, polarização. que algum, no mercado onde ele atuava, criou uma polarização. Ele falou, tá bom, não vou falar de ESG, vou falar qual é o risco e como é que isso aqui impacta finanças. Acabou. Que é o princípio da FRS, né? Não é bandeira política. Exato, não é bandeira política. Eu aproveitar aqui que a gente está com o Zé aqui, um baita no cara letrado e tal. A gente tem uma audiência bem ampla, né? E muitas vezes a gente tenta também levar um pouco das informações para além só do nosso universo aqui, né? De finanças sustentáveis e tudo mais. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês, Zé, explica para a gente o que é backlash. Backlash. Isso. Backlash é uma espécie de um retrocesso num processo de maturação, né? Então, quando eu falei, citei isso para o mercado americano, eu citei porque você tinha um desenvolvimento de normas e de práticas no mercado americano e por exemplo, com esse segundo governo Trump, isso foi, assim, algumas foram cortadas de fato, né? Verbas foram cessadas para algumas práticas de sustentabilidade, por exemplo, né? E mesmo um incentivo até acadêmico para esse tema, entendeu? Então, quando eu falo backlash, é isso, é voltar atrás num processo que estava sendo desenvolvido, é dar um passo para trás. Entendi. E até 2 passos atrás, dependendo do grau que é o problema, né? Obrigado. O que não resolve alguns riscos, né? Que não resolve Você riscos. pega em algumas regiões ali da Califórnia e tenta fazer um seguro contra incêndio. Não tem como. Não tem. Você vai em New Orleans, faz um seguro contra inundação. Não tem. Porque o risco está lá, está materializado, é tão alto que a seguradora falou, tô fora. Não compensa fazer o seguro. Então, uma outra oportunidade, estava conversando com o Denis. Esses são existem 2 canais na minha leitura que vão afetar, independentemente se você quer fazer, se você não quer fazer, a ESG ou sustentabilidade, que é o primeiro canal, o canal de seguros, do mercado de seguros. Né? Cada vez mais as empresas de seguro vão colocar nas suas apólices a afetação dos riscos climáticos, tá? Ou negar, inclusive, seguros, como o Denis está colocando. Né? Isso é fundamental para uma empresa, principalmente uma produção, se a gente for pensar no seguro de construção civil, por exemplo. Né? Você quer que eu segure a sua construção civil que você está numa área de risco de inundação. É isso mesmo? Então, é um canal. O outro canal é o canal bancário, né? Porque você hoje vê várias entidades reguladoras bancárias com
BCB, o Banco Central da Europa, orientando os bancos a olharem isso. Por quê? Porque no fim do dia, como eles também são responsáveis pela política monetária e olhar a inflação, eles entendem que, pô, se você não tiver olhando esse financiamento para essa produção agrícola que vai ser afetado, isso vai poder me causar inflação lá na frente, eu não quero. Sim. Então, você tem dois canais que, independentemente, eu acredito ou não acredito, vai afetar esse mundo. Sim. É legal que quando a gente olha por essa ótica, né, a gente vê muito mais ESG como um sinônimo de gestão de risco. E Sim, muito menos como uma questão ideológica, impositiva, né, a defesa de uma causa, um ativismo, né, que de uma Sim. certa forma, e talvez em alguns meios, tem até dificultado o entendimento da essência do ESG, né, que estava muito mais relacionado à gestão de risco, né? sim. O que você acha deles disso? Cara, essa é a ótica que quando eu comecei a atuar no IBGC, é o fórum de teus conselheiros, eu falei, gente, eu não vou falar de Cultura woke? não vou falar de capitalismo, de stakeholder aqui, senão os caras vão me jogar, muitos não vão me ouvir. Vou falar de gestão de risco, que é uma cultura, uma linguagem que Sim. faz parte do dever do conselheiro. Sim. Sim. E quando E você aí, fala isso, o fiduciário. cara abre os Pelo ouvidos, menos o né? cara não manda. Talvez ele até não abra, porque ele tem uma visão. Às vezes ele ainda, mesmo no conselho, ele deveria pensar no longo prazo, ele tem uma visão de curto. Mas pelo menos ele não te manda calar a boca. Sim. E às vezes, se você entrar com uma questão que ele puxa para uma polarização política, se ele fala, tá polarizando politicamente, fala assim, sai da conversa. Sim. Então quando você entra por esse lado, eu acho que muda muito. Pra gente fechar, Zé, eu queria ouvir que conselho que você daria hoje para um profissional na área de finanças, de contabilidade ali, começo de carreira. Como lidar com esse cenário todo? Como é que ele olha para sustentabilidade? Como é que ele deveria olhar para essa questão de sustentabilidade? Assim, sendo bem pragmática na minha resposta, né? Para quem vem de um mundo como eu, de finanças, né? A principal conectividade é entender como para um processo de práticas de sustentabilidade ou de gestão de riscos, ESG, afetam as finanças. Tá? Embora a gente possa entender ou ter uma visão de que são mundos separados, na verdade eles se entrelaçam, né? Eles se comunicam, como a gente está vendo agora com a questão da implementação das normas de IFRS, né? As normas IFRS, elas são normas, de novo, prospectivas. É uma divulgação que você diz para o seu investidor como é que você está lidando com determinado risco, no caso, risco climático, como isso poderia afetar no futuro, dependendo do cenário que você tem climático, e isso se conecta com a parte das finanças. Então, quem está entrando e quem está em início de carreira querendo entender, meu conselho procura leituras bem específicas. Eu gosto muito, como vocês devem ter percebido, né? Gosto muito do professor Alex Edmans, que ele tem bons livros e bons artigos a respeito. Tá? Talvez fazer alguma certificação, como a Sustainable Investing Certificate do CFA, para quem vem do mundo de finanças, fazer uma certificação desse CFA vale a pena. E cada vez mais se inteirar dos processos das divulgações do IFRS voltadas para a sustentabilidade. Então, assim, a conexão de finanças com práticas ESG e sustentabilidade, e, de novo, embora possam parecer mundos separados, mas, na verdade, se entrelaçam, entendeu? E são não existe como você fazer uma previsão, por exemplo, de fluxo de caixa sem entender como é que a gestão dos seus recursos ou a gestão dos seus riscos vai afetar esse fluxo de caixa. Sim.
Entendeu? E tudo afeta o fluxo de caixa, Tudo. né? O risco se materializar, você discutir se vai mitigar Perfeito. o risco também. Sim, Porque sim. às vezes quem não entende, para falar em português bem simples, né? Você fala assim, ó, por que você vai fazer um seguro do seu carro? Porque eu corro o risco de sofrer um acidente. Afetou seu fluxo de caixa doméstico. Sim, porque você vai ter que pagar o prêmio, Você vai ter que pagar, o você vai ter que prêmio. pagar seguro. Sim. Ah, você fala, eu posso não ter o seguro. Tudo bem, mas é uma decisão que tem lá. Você carrega um risco. Você está disposto a carregar esse risco? Uhum. Então você vai trabalhar isso ao longo do tempo. E de qualquer forma, é uma decisão financeira. Então, que vai desde da vida, da nossa vida aqui, pessoa física, né? Eu vou fazer um seguro de casa, vou fazer um seguro da minha. Por quê? Porque você tem uma série de riscos que você quer mitigar eles de alguma forma. Se você não quer correr o risco sozinho, você divide ele com alguém. Ou você fala assim, tá bom, não vou fazer seguro do carro, vou comprar uma tranca, vou andar devagar, vou andar mais devagar. Perfeito. Não deixa de ser uma gestão de risco. É uma questão de risco. Você fala assim, cara, eu comprei um carro velho, meu seguro tá muito caro, então eu vou andar mais devagar e vou comprar vou amarrar lá o cadeado no pedal para ninguém roubar. É um jeito. Sim. E só já então fechando, a gente sempre falando de risco, mas isso também pode trazer oportunidades, né? Porque a norma prega isso, né? Você tanto olhar o seu lado de riscos, que às vezes é o que mais pesa, e olhar as oportunidades que de repente podem ter na melhoria do seu processo, né? Na melhoria da sua gestão de recursos, né? Então, existe aí a possibilidade de você tentar trazer novas oportunidades, até novas oportunidades de negócio para a sua empresa, ou né, para sua, enfim, para o seu. Às vezes, pro seu olhando tipo para de- essa questão da gestão de risco, você consegue perceber ali negócios que não foram explorados ainda, outras possibilidades. Um livro muito bom do professor Alex é o que ele chama, é um livro chamado, em inglês chamado Pie Economic, mas tem uma tradução para o Brasil, Tem português? português, chamado Bolo Economia, Tá. onde ele coloca muitos exemplos de empresas grandes que, por exemplo, empresa farmacêutica que estava lançando um produto, disponibilizou o produto para, eu não lembro agora, uma determinada região na África, para que fosse usado por uma pandemia não, enfim, Epidemia. isso, localizada, e isso trouxe um benefício para a empresa porque a empresa pôde melhorar, inclusive, Ela entendeu o funcionamento daquilo antes de isso. ampliar o uso. Exato. Né? Não é exatamente ampliar o uso, mas entender como é que ela poderia ter mais melhorias em Tá. cima do processo de produção Entendi. e de melhorar a própria medicina dela, né? Enfim, a farmácia, o processo farmacêutico. Show de bola. E é isso, né, cara? Todos os segmentos você pode ser mais eficiente, sendo mais eficiente, você acaba sendo mais sustentável, e os modelos de negócio vão se ajustando e tudo vem de uma grande integração. Que bacana, Zé. Acho que a gente tem um espaço grande aí para Muito bom. Com certeza. Cara, os jovens profissionais e para os profissionais nem tão jovens como eu. Com certeza. E trazendo uma perspectiva diferente do que a gente viu anos passados, que a gente comentou sobre Cubatão e tal, de que tudo era, né? Você não se preocupava com as externalidades negativas, né? Que é um conceito lá da economia dos impactos que a empresa causa, e nem tem a intenção de causar essa externalidade, né? E hoje a gente está tendo esse processo de cuidar alguma coisa desses impactos negativos. sim. Excelente. Bom, sensacional. Zé, Perfeito? obrigado aqui. Obrigado, eu aqui. Pessoal, eu que a base do Zé eu é que no agradeço Rio. a honra de estar aqui junto com vocês. É um Imagina. prazer estar aqui com vocês na Blendon, mesmo, tá? Eu espero estar trabalhando junto com vocês aí bastante para os próximos anos aí e a gente está fazendo uma contribuição aí bastante também para a nossa área acadêmica, né? É isso aí.
Bom, aqui com a gente Obrigado. hoje, José Alexandre Machado Costa, aí uma referência aí, Denis Roman. Obrigado aí, pessoal, pelo tempo de vocês. E Valeu. você que ficou com a gente até agora, aproveite esse material, curte, comente, compartilhe. Pode ser que tenha outras pessoas que precisam receber esse material. Esse material é uma iniciativa gratuita, né, da Blendle, e um material riquíssimo. Pessoas aqui que estão muito inseridas nesse mercado e que têm um conteúdo acadêmico e profissional muito amplo para compartilhar. Então, pode ser que alguém esteja precisando receber essa mensagem. Compartilha aí. E é isso aí. Até o próximo episódio do Conexão Blendle. Até lá. Obrigado.